Olá você que está me assistindo, meu nome é Mariana Tiso, você está no canal do Caderno Narrativa. Por aqui eu gosto de compartilhar com vocês meus usos dos meus cadernos para servir como inspiração. E o vídeo de hoje talvez vai gerar um pouco de polêmica, um pouco de debate. Queria só pedir para vocês não me julgarem, mas foi a forma que eu consegui de fazer esse sistema funcionar para mim. Para quem já me segue aqui há algum tempo sabe que eu tenho a mandala lunar, eu gosto muito dela, só que ela é pesada e eu não preciso de todas aquelas folhas. Então eu consegui, fora isso, né, tinha outros cadernos e eu queria carregá-los ao mesmo tempo. Eu tô ficando as manhãs inteiras fora de casa, eu tenho 4 horas para conseguir me organizar. Então a questão de espaço, de peso, de mobilidade são coisas muito importantes para mim. Então isso que eu fiz hoje, eu acho que vai resolver a minha questão. Hoje vai ser o primeiro dia usando de fato, mas antes de mais nada eu quero mostrar para vocês como que foi esse processo. Por favor, não briguem comigo. Então, para quem não conhece, esse aí é o fichário da Ótima. Eu usava ele quando eu estava na escola, e os outros materiais que eu vou precisar é o furador e tesoura. Eu achei que eu ia precisar daquele furador de 2 furos ali, mas só o de 1 resolveu e foi bem melhor. Então tá aí o fichário, tá o meu planner, que é memórias, que eu vou fazer. Eu ia fazer nesse dia, mas acabou que não deu tempo. E a própria mandala. Então o que a gente vai precisar mesmo é do fichário, da mandala, do furador e da tesoura. Aí dá pra vocês verem que já tem algumas páginas que já foram arrancadas, que já foram cortadas. Mas eu resolvi fazer o grosso mesmo das páginas que já aconteceram quando eu estava usando essa mandala com vocês, apesar de que atualmente eu já tenho feito dessa forma. Gente, o som ambiente não tem como, tá? Vai aparecer de vez em quando. Então aí eu tô, geralmente eu ia arrancando mesmo, mas dessa vez eu resolvi cortar mesmo com a tesoura, que eu achei que ia facilitar a página vir mais inteirinha. Dá pra vocês verem depois quando eu for furar, que tem algumas que não ficaram com a margem bem lá direitinha. Então dei uma conferida, todas as folhas que eu precisava realmente já estão aí. Dei mais ou menos uma organizada, ver quais que eu vou colocar no fichário, quais que eu não vou colocar. Então eu separei as visões mensais, das diagramações, né, que são as próprias lunações, dos registros diários. Então eu peguei a tesoura e fui cortando essa bordinha que foi ficando de arrancar. Então às vezes uma folha pegou um pedacinho da outra, alguma coisa ficou meio torta, mas no geral eu até gostei do resultado. Eu achei que eu consegui deixar bem retinho, porque também não podia abrir muito espaço, porque eu preciso furar ali na lateral, né? Aí dá pra vocês verem a pastinha que eu já vinha carregando, então tem muitas folhas da mandala e de outros cadernos também, e agora eu posso finalmente deixar tudo organizado nesse meu ficháriozinho, ai, lindo, da escola. O primeiro que eu coloquei é esse plástico, que já vem no fichário mesmo, e peguei essa folha. Eu tenho algumas folhas de refil ainda que eu não usei, e essa aí ela é toda quadriculadinha, ela é um grid, é uma régua perfeita para isso. Resolvi começar então com essa, que é aquele papel mais forte que vem na mandala lunar, que serve tanto de marcador quanto de própria legenda. Furei ele sozinho porque é um papel bem grosso, e aí deu certo, gente, sério. Olha como que tá ficando lindo meu fichário, eu tô muito emocionada. E aí fui pegando algumas folhas, fui furando mais ou menos de 5 em 5, que é também, apesar do furador ser forte, também não pedi demais dele, né? E fui colocando clips também pra ter certeza que essas páginas não sairiam, porque são 5 páginas por vez, a chance, né, da gente furar e dar errado é gigantesca. Então com clips eu fico um pouco mais segura de ter essa folha aí do fichário mesmo como guia e poder furar todas as outras. E claro que à medida que eu fui furando, eu já fui colocando, não sei mais quem que é dessa forma, eu preciso ver o negócio acontecendo de fato. Então aí dá pra vocês verem que as folhas, elas ficaram, eu furei de uma altura diferente, da primeira rodada pra segunda rodada. Essas aí eu tinha decidido que eu queria deixar as páginas do mesmo tamanho, então mesmo que quando eu cortei, que ficou menor, né, a distância ali pro furo, depois eu me arrependi um pouco, mas é isso. Aí eu tô com aquela lunação
alunação, que é uma página dupla, que é como se fosse o calendário de todo o ano, com todas as luas disponíveis. Eu fiquei na dúvida se eu furava do jeito que veio a numeração na mandala mesmo, ou se eu colocava as duas folhas de frente. No final eu resolvi colocar do jeito que veio na mandala mesmo, né? Uma de costas, a outra de frente, pra gente poder ter essa visão dupla. E coloquei lá no começo porque é uma coisa que eu gosto de olhar desde sempre. Logo na sequência eu resolvi colocar os meses que a gente tá mesmo e deixei as diagramações da mandala. Então temos aí janeiro, fevereiro, março, abril, as luas, e aí fui organizando essas que são as minhas coleções personalizadas, que são aquelas páginas lá do final da mandala lunar. Tem um vídeo aqui que eu mostro e folhear para vocês. Algumas que eu já tinha anotado, que são tipo coleções permanentes, que eu tenho certeza que eu vou usar o ano inteiro, elas estão então nessa mandala. E já aproveitei, já fui ordenando da minha forma. Então vocês estão vendo que tem algumas páginas livres que já estão ficando ali na frente misturadas. E continuei esse processo. Eu não vi certinho quantas páginas foram. Depois vocês me cobram, eu dou uma olhada. Mas é isso que eu fui fazendo. Eu fui cortando, né? Fui furando e fui checando aonde que eu ia colocar, se todas essas páginas entrariam ou não. Essas mesmo da alunação eu já deixei furado, mas pra mim não faz sentido eu ficar carregando isso, porque a alunação tá lá na frente. Então as que eu deixei no fichário para usar de verdade é a alunação que passou, que eu preciso atualizar, e essa alunação que a gente tá. Todas as outras eu só vou furar e vou deixar guardadinho lá na mandala, que na hora que for necessário eu só vou lá e vou pegar. A mandala ela vai funcionar por enquanto como se fosse um repositório, como se fosse uma pastinha das folhas que eu não tô usando ainda, e também eu vou deixar das folhas que eu já usei, depois eu vou colocar lá. Tô pensando se eu deixo no outro fichário também. Enfim, aí eu já fui cortando todos os meus registros diários. Dá pra vocês verem que, apesar do peso, né, eu tô usando de verdade. Eu já tentei vários outros sistemas de escrever num papel e depois passar para mandala, e vi que para mim não fazia sentido esse retrabalho de escrever num lugar e passar limpo, e por isso que eu comecei a arrancar as folhas e carregar as folhas naquela pastinha, que foi evoluindo até conseguir transformar uma mandala fichário, que eu posso inclusive adicionar outras folhinhas, outras paginazinhas que eu vou carregando aqui, que cabem em diferentes planners, inclusive aquela página verdinha ali que vocês viram, que eu precisava desenvolver mais sobre transporte, enfim. Então foi bem legal deixar por ali. As que já estavam cortadinhas eram as folhas que eu já vim carregando, né? Eu fui testando, arranquei uma, duas folhinhas, fui vendo se ia dar certo, porque se desse errado só passava um durex, né, gente? Dava tudo certo. Esse aí é um outro fichário que eu tenho, dessa Coolgang também, dessa marca. E aí eu tô guardando essa folha porque eu vi que já tava demais, ela não tava... Sabe quando a gente começa a furar tudo errado? A guia já vai sendo furada também? Então eu peguei uma outra folha novinha pra eu poder continuar furando esses meus registros diários e as outras páginas todas que ainda precisam acontecer. No total eu tenho 3 fichários dessa marca. Eu ainda tinha caderno de uma matéria, caderno de 10 matérias. Gente, sério, eu sou apaixonada de verdade. Ótima, se você estiver assistindo, né, por favor, mande pra mim, que eu sou apaixonada e eu vou agora usar demais. Inclusive, eu tô pensando se eu vou usar essas folhas da própria Ótima, da própria Coolgang mesmo, mas por enquanto eu tô usando essas folhinhas aí que são cortadinhas, que eu tô usando naquele mini planner. Então é isso, eu fui testando, será que aquele outro vai funcionar, não vai funcionar? Ali eram as páginas de registro, de estudos, eu gosto de ter essas folhas, e um tamanhozinho pequenininho que tá, porque é o do tamanho personal. Eu mostrei também o foliar quando chegou esse planner aqui pra mim. Eu comprei ele sem miolo nem nada, mas eu resolvi deixar essas folhinhas ali nesse fichário também. Então, apesar de já ter 6 furos nessas folhas pequenininhas, eu resolvi que valia a pena fazer outros 4, já que nenhum deles batia com a furação desse fichário aí. Ficaram muitos furos, mas é isso, funciona agora nesses 2 planners, tanto no tamanho personal quanto nesse outro tamanho aí da mandala, que eu acho que é um tamanho colegial. Só para tirar a dúvida, eu peguei então esse meu planner da Única para poder mostrar para vocês que quando a gente tira aí desse meu fichário, que eu vou usar agora como caderno de tudo, finalmente vai voltar a ser um caderno de tudo.
quando a gente coloca, olha lá, ficam poucos furinhos, ficam exatamente os 4 mesmo do outro fichário, porque não é um furo universal, né, gente? E é isso, a gente vai dando do jeito que dá certo. Então eu posso usar essas folhinhas aí nesse plannerzinho da Única, ou chama Única a marca, tá, gente? Ou eu posso deixar então essas folhinhas aí na mandala e não tem problema nenhum elas serem menos largas do que as folhas da mandala. E aí eu também tenho esse outro fichariozinho, gente. Eu não gosto muito de fichário, mas eu tenho alguns já. Quando eu tava na escola eu gostava muito de fichário. Quando a gente carrega muito peso faz muito sentido, né? Igual agora que eu tô ficando muito fora de casa, enfim. E esse, por ser da mesma marca, né? Ser da Ótima também, apesar de ser uma outra linha, não é da Coolgang, o que acontece? A furação equivale à furação desse outro fichário. Então eu peguei ali as divisórias e vão caber perfeitamente, inclusive as folhas, que já dá pra ver que ela tem um furo diferente. E eu fiquei pensando, será que com esses espaços aí vai caber no meu personal? Não, não cabe, gente. Não funciona, tentei, não dá. É isso, tá bom, não dá pra ganhar todos. Então fui passando, vendo se tinha alguma folha ali que poderia me ajudar, poderia funcionar. E será que a página da mandala lunar cabe? Porque eu poderia usar esse, né, que ele é menorzinho, ele ocupa menos espaço. E olha só, na altura ficou ótimo, mas na largura ficou faltando, teria que cortar, não fez sentido pra mim. E não dá pra carregar a canetinha, tá vendo? No elástico que vem. Então assim, a ideia foi boa, mas ia amassar as folhas todas. Eu prefiro que sobre na altura e não falte na largura, né? Então, só para vocês verem o que eu escrevo, esse é o meu estudo do método Bullet Journal. Se você quiser ter acesso, você pode ir lá no apoia-se/clubin, que são as recompensas todas que eu tô fazendo para 35, para 65, elas estão disponíveis por lá. E a partir de agora eu consigo ir atualizando cada vez mais, porque essas folhas podem ir no meu fichariozinho da mandala lunar também. Ai, gente, não é demais? Acabou que na hora que eu tava gravando pra vocês, o interfone tocou e eram 3 encomendas pra mim. Na verdade, uma eu tava esperando, que era a areia do meu gato, e as outras 2 eram presentes que chegaram. Inclusive, eu já compartilhei com vocês aqui nos shorts do YouTube. Eu vou deixar linkado pra quem não tiver assistido ainda. E aí agora eu vou mostrar pra vocês então como que ficou. Já tá aqui na minha mochilinha, tô com ele aqui. Inclusive, tô acabando de editar esse vídeo pra poder finalmente estudar e arrumar, organizar minhas coisas. Então vou só gravar como que ficou e vocês me dizem o que vocês acharam disso. O meu kit que vem comigo, gente, vem muita coisa nessa mochila. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um tour pra vocês. Mas olha só, meu fichariozinho. Quem já é aluno ou apoiador já teve acesso, né? O aluno ou apoiadora teve acesso a como que tava ficando. Mas eu vou gravar, tá meio ruim, tá, gente? Que eu tô gravando segurando mesmo o telefone, mas enfim, acabou que eu coloquei até um plásticozinho aqui, olha, pra funcionar como se fosse uma pastinha. E aqui é aquele meu planner do Caderno Narrativa, que é um Kimbor A6. Coube também uma caneta e um marcador de texto. Se eu quiser pôr mais coisa vai caber também. E vamos ver por quanto tempo vai durar. Por enquanto tá funcionando. É aquele saquinho Ziploc que abre e fecha de zíper. Então aqui tá a capa do caderno. Aquele plástico que eu falei com vocês, que dá pra carregar as coisas. Inclusive, olha só, um caça-palavras, por que não? Ali a minha legenda, não vou passar com cuidado para vocês não verem, né, o que tá escrito. A visão da mandala do ano inteiro. A alunação que a gente tá, que eu preciso completar, vai ser a primeira tarefa depois que eu tiver, enquanto eu estiver subindo esse vídeo, eu vou estar fazendo isso. Aqui as divisórias, apesar delas serem menos largas do que a mandala, como tá aqui em cima, deu muito certo. Essas cores são muito lindas também. Aquela minha afirmação que sempre tá no caderno, os projetos, intenções, então isso tem que estar aqui no começo, pra mim faz sentido. A visão, né, do mês de janeiro, de fevereiro, inclusive eu anotei menos coisas, vou ver se preciso atualizar alguma coisa por aqui, apesar de que eu acho que não mesmo, eram menos tarefas. Março já tá aqui, abril e maio também, só porque tá ao contrário de abril, porque senão, se não tivessem numa mesma página, eu deixaria só março e abril mesmo, aqui de futuro, né? Aqui tá uma outra
divisória que eu aproveitei e coloquei esse clips para colocar mais coisas. Isso aqui são ideias de livros que eu quero fazer para minha filha. Vou aproveitar, né, gente, as aulas que eu fiz da doméstica, então tô colocando sugestões ali, outras pendências, brain dump, então isso tava em outras páginas, olha só, seria a página 315 da mandala, já chegou aqui no começo. Coisas para fazer com a internet, sem internet, mais lembretes para não esquecer. Aí é que a gente chega numa outra divisória. Isso aqui, gente, não vai dar pra abrir agora pra vocês verem, mas é daquele planner da Imaginarium, que é do furo cogumelo. Eu furei e coloquei aqui também pra ter essa visão do ano inteiro. E aqui começa o meu registro diário. Deixei só as páginas dessa semana mesmo, então começando no domingo e indo até o outro domingo. É por isso que eu tô fazendo isso tudo, pra não ter que ficar carregando muito espaço, né, muito peso. Essas aqui são aquelas folhinhas que cabem no outro planner que eu mostrei pra vocês, que são meus estudos, outras folhinhas que eu fui usando e pode ficar tudo junto, mais uma divisória. Aqui são as outras páginas de futuro, que eu falei, por que não? Vou acabar carregando isso aqui sim, mas se eu sentir que tá demais, que tá dando muito peso, eu posso só tirar essas últimas 6 folhinhas aqui. E aqui são as outras coleções que podem me ajudar, as coleções permanentes que estavam na mandala lunar. Isso aqui eu vou acabar de completar para compartilhar com vocês, são sugestões de varreduras mentais do método GTD, se eu não me engano, os tamanhos que vira e mexe compartilho com vocês, algumas paginazinhas, então não vou cortar mais aquela para caber lá no outro planner, porque dá para usar agora sim, então eu consigo estudar com essas páginas. Gente, e aqui depois eu vou mostrar para vocês, diz que é furação universal, não é não, né, porque nesse fichário aqui não deu certo essa furação não, então essa aqui ficaram com 8 furos e tá tudo bem. E essa aqui é a divisória que era do caderno dessa marca, vocês lembram que eu falei que além do fichário eu também tinha 3 fichários e tinha 2 cadernos, né, de tamanhos diferentes, enfim. E aí eu só cortei a folha aqui como que era, ele era para poder caber naquele caderno Airo, né? Eu cortei e aqui deu a largura direitinho para poder pôr a mandala lunar. Então depois, se eu quiser usar, por enquanto eu tô achando que as outras divisórias fazem mais sentido. E aquele gridzinho que inclusive eu fui anotando, né, onde que é o tamanho da mandala, do personal, para eu conseguir localizar. E é isso. Estou muito satisfeita com esse meu ficháriozinho. Agora eu tenho tudo na mão, tudo fácil, acesso. Não preciso carregar aquele peso todo. E é isso, eu não preciso carregar mais nenhum caderno. Todos os que eu preciso estão aqui juntos. Então tudo que é coisa pessoal tá nesse fichário e tudo que é do caderno narrativa tá nesse caderninho que eu consigo carregar aqui. Pra ficar perfeito, era só se fosse um pouquinho mais largo, que caberia o meu iPad aqui dentro e funcionaria como uma capinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas é isso, né, gente? Não dá pra ganhar todos. Acho que eu já ganhei até muitos. E é isso, olha só pra vocês verem. Então caberia, só não fecha. Quase fecha. Mas tá bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E depois vocês me deixam aqui nos comentários, vocês falem o que vocês acharam dessa maluquice que eu fiz. Se vocês vão querer fazer por aí também.